Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu sou cofundadora da Greenes Post e hoje eu vou conversar com a Renata Franco sobre direito ambiental. Por favor, deixe aqui o seu comentário sobre quais outros temas você gostaria de ouvir aqui no nosso canal. A Renata, ela atende tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas e as questões mais frequentes seria a constituição, manutenção e supressão de áreas verdes, áreas contaminadas, tombamentos, produtos químicos, agrotóxicos, dentre outros. A Renata ela tem mestrado na França e doutorado na área ambiental pela Unicamp e recentemente passou a compor, como representante da OAB Campinas, o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da cidade. Renata, super obrigada pelo seu tempo, por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento conosco e por explicar pra gente o que é o direito ambiental. Jéssica, eu agradeço estar aqui com vocês hoje, né, conversando sobre um tema que eu acho que é extremamente importante e que a sociedade tem despertado, né, mais recentemente para essas questões aí relacionadas ao meio ambiente, né. Então, o direito ambiental, na verdade, ele vai disciplinar, ele vai discutir assuntos relacionados à área ambiental e ao meio ambiente. O que seria, então? Seria a parte mais florestal, então a gente já tem até o Código Florestal, que vai disciplinar essa margem, proteção de margem de rios, que é o que a gente chama de APP, né, área de proteção permanente, área de reserva legal, então eu tenho uma fazenda, o quanto eu tenho que manter de área verde, né, que eu não posso eventualmente estar utilizando a minha propriedade em 100%, né, em termos de terra. Eu preciso observar aí essas coisas de APP, reserva legal, então é o Código Florestal que dá isso. Tem o Código de Águas, né, então tem inúmeras disciplinas. Então, assim, é parte de solo, de floresta, de águas, parte atmosférica, daí tem toda uma questão mais aí saindo um pouco desse meio ambiente mais natural, a gente tem as interfaces que o homem tem com esse meio ambiente, daí também disciplina essas questões, como questão de resíduos, né, que tratamento eu dou para esses resíduos, a política de resíduos sólidos, logística reversa, ciclo de vida do produto, então são temas também que acabam sendo abordados pelo direito ambiental, áreas contaminadas, né, então quando eu tenho uma atividade industrial e que por alguma razão, seja por um acidente, seja por um vazamento, seja por um desconhecimento da própria legislação que acabou, então, culminando numa área contaminada, a gente também tem, né, uma interface aí, daí muito mais com o órgão ambiental estadual, na remediação dessa área. Hoje a gente fala muito, né, inclusive, dia 1º aí está começando a COP26, então questão das mudanças climáticas, que é o impacto que, né, as nossas atividades aí têm causado ao meio ambiente. Então, assim, eu posso até ter esquecido de ter falado alguma coisa do direito ambiental, mas o direito ambiental, ele acaba versando sobre tudo isso, né, e ele acaba, às vezes, entrando em algumas áreas, né, direito tributário, então, de repente, um IPTU verde, um IPTU ecológico, né, que se fala, pagamento por serviços ambientais. Então, eu até comento, né, nas minhas aulas de faculdade e tudo mais, o direito ambiental, às vezes, a gente não tem um código no Brasil, um código único de direito ambiental. A gente tem várias legislações aí que tratam de todas essas matérias, né? Mas o direito ambiental, apesar de não ter um código único, ele acaba fazendo uma interface com todas as outras disciplinas do curso. Então, com o direito tributário, como eu falei, né, na questão talvez de um IPTU ecológico, de uma redução de tributo, direito constitucional, direito administrativo, direito internacional, como eu falei da questão do clima, né, a questão de propriedade, então daí entra o direito civil, direito penal na responsabilidade penal. Então a gente acaba, né, trabalhando aí com todas as disciplinas relacionadas ao curso do direito dentro da disciplina de direito ambiental. Então, acaba sendo extremamente amplo, né, e é isso, é a tutela, né, desses interesses, que são interesses difusos de toda a sociedade, de toda uma coletividade, para a proteção do meio ambiente. E para a proteção, né, da coletividade, não só para a coletividade que vive hoje aqui, mas para a coletividade futura, que é o que se fala de desenvolvimento sustentável, né, que visa atender às necessidades dos presentes e das futuras gerações. Então, né, em grosso modo, é isso.
Enquanto você falava, eu me lembrei muito das discussões que eu presenciei na faculdade de jornalismo também. Então, muitos professores falavam, não, a gente precisa de uma editoria de meio ambiente, uma editoria ambiental, de sustentabilidade. Outros falavam, não, isso tem que permear todas as editorias. Então, eu imagino que seja uma conversa parecida É, que vocês têm. é parecido, e na verdade, assim, né, um dos próprios princípios dentro do direito ambiental, é um nome até um pouco esquisito, né, o princípio da ubiquidade, ele fala justamente isso, que o direito ambiental ele deve permear todas as discussões, né, então, assim, eu estou numa sala de aula, dando uma disciplina de matemática, por que não tratar de assuntos de ecologia na disciplina de matemática? Né? Então, é de fato você tratar a educação ambiental, né, como um todo, não numa disciplina única, né? Porque na verdade isso faz parte do nosso dia a dia. Então não dá para você segmentar, né? Você tem que de fato ali tratar de uma maneira geral mesmo. E acho que talvez, assim, você precisa ter especialidade porque é uma matéria bastante específica, mas, né, vamos supor, até tratando de política, né, tratando de economia, é importante você ter um conhecimento aí de questões ambientais, porque muitas vezes isso vai fazer parte de uma discussão. E o direito ambiental é importante por que e para quem, majoritariamente? É para a coletividade, né? Ele é para e ele é importante para todo mundo. Não tem assim um indivíduo específico. Em alguns casos até tem, né? Quando eu tenho um dano, que eu consigo individualizar esse dano que foi provocado contra determinada propriedade ou contra uma determinada cidade, a gente tem um impacto um pouco maior, vamos supor, Brumadinho, Mariana, que a gente teve o rompimento das barragens. Então, ali a gente tem, muito embora tenha uma coletividade ali também, porque eu tenho um direito, né, à manutenção da qualidade ambiental daqueles rios que foram impactados, muito embora eu esteja numa cidade, num outro estado, mas eu, como coletividade, eu tenho esse direito ao meio ambiente, né, ecologicamente equilibrado. Mas ali eu consigo individualizar as pessoas que sofreram aqueles danos. Mas, assim, o direito ambiental ele é para todo mundo, né? Inclusive, tem uma discussão bastante grande também para a preservação dos animais, né, da fauna, na verdade, é para todos, né? A gente acaba protegendo todos, então não é algo assim, só o meio ambiente que eu estou protegendo, eu acabo protegendo a vida de forma indireta, porque a partir do momento que eu vou controlar as emissões atmosféricas, as emissões atmosféricas que são lançadas numa determinada indústria, eu vou fazer medição da qualidade do ar de determinada cidade. Tudo isso interfere na qualidade de vida da população. E, consequentemente, eu tenho, né, se eu tenho uma boa qualidade do ar, eu tenho menos pessoas doentes de problemas respiratórios. Muitas vezes, às vezes, não é só problema respiratório, né? Então, você acaba utilizando, né, em menor quantidade a rede pública de saúde. Então, olha como as coisas vão se encadeando, né? Existem estudos que a poluição atmosférica, ela causa calvície, ela traz problemas de infertilidade, né? Problemas, não só os problemas mais conhecidos que a gente tem, que é bronquite, asma, problema respiratório, mas você tem aí outros problemas que estão relacionados a uma má qualidade do ar atmosférico. Então, assim, a partir do momento que você tem uma melhor qualidade do meio ambiente, você tem uma maior saúde dessa população. Né? E, consequentemente, uma população menos doente, que utiliza menos essa rede pública de saúde, mas também é uma população mais produtiva e que vai gerar, vai rodar melhor a economia daquela cidade. Mas olha como os assuntos eles acabam se interligando, né? E a importância daí da preservação do meio ambiente que acaba sendo para todo mundo. Uhum. Com certeza. E você citou nesse primeiro momento o Código Florestal, o Código de Água, enfim, algumas diferentes legislações. Se você for parar e ver o cenário atual versus 10 anos atrás e versus o ideal, qual que é o seu parecer no momento? Assim, onde a gente está? Olha, em termos de legislação, eu acho que o Brasil sempre foi um país bastante avançado em termos de legislação de proteção ambiental, tá? A gente tem aí o Código de Águas, que é de 34,
O próprio Código Florestal, ele nasceu na década de 30 também, a gente teve uma atualização na década de 60 e depois agora essa atualização mais recente. Mas, assim, são legislações que existem no Brasil há muito tempo, né? Mesmo a Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 81, a Lei de Crimes Ambientais de 98, então, eu acho que uma legislação mais específica, a gente tem daí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é, né, dos anos 2000, mudanças climáticas também, eu acho que já é de 2000 para cá, mas de um modo geral, a legislação, ela não é recente, né? Mesmo a questão, algumas questões ali de descarte de resíduos e tudo mais, ela também já vem de décadas anteriores, não é? Né, é que o sistema de logística reversa, ele é mais recente, implementado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas legislação já existia. Então, em termos de legislação, eu acho que a gente é um país assim bastante avançado em termos de normas. O que talvez falte é a aplicação de fato dessas normas, né? Daí que a gente precisa uma fiscalização eficiente, e não é uma fiscalização talvez só nos grandes centros, é uma fiscalização Brasil. Isso é fácil falar quando você fala em grandes cidades, mas quando você vai, mesmo para o interior de São Paulo, é mais difícil, né? Você não tem mais tantos técnicos para fazer a fiscalização, falta recurso, né? Para de fato você ir investigar, fazer um auto de infração e tudo mais. Então, eu acho que o que falta no Brasil é muito mais a aplicação da norma, né? Da figura aí da responsabilidade civil, administrativa, penal. É algo que vem crescendo nos últimos anos, mas a gente ainda vê, às vezes, um desconhecimento por parte do operador do direito, né? Então, às vezes, assim, como o direito ele é muito amplo, em primeira instância, que é logo quando a gente, né, dá entrada no processo, o juiz ele não tem conhecimento específico de direito ambiental. Às vezes o promotor é um promotor, né, de uma cidade pequena que cuida absolutamente de tudo, todos os assuntos. Então, essa especialidade para discutir alguns assuntos, a gente sente falta. E um cuidado, talvez, que a gente tem que ter, né, é que muitas vezes essa questão ambiental, pela importância que ela é dada, e pelo clamor popular que gera, né, porque de fato muitas vezes gera ali uma preocupação, né, uma comoção popular, dependendo do assunto, às vezes esses autos de infração, né, às vezes a autuação do poder público, ela acaba sendo muito mais arrecadatória do que de fato uma autuação pelo fato em si. Então, né, eu vejo às vezes esses problemas, mas eu não acho que o Brasil seja um país, em termos de legislação, atrasado, né? Eu acho que ele caminhou super bem, ele é um país pioneiro em algumas discussões, inclusive. O que falta, talvez, eu acho que é um amadurecimento na aplicação dessas normas, né? E isso, de fato, a gente conquista com o tempo, né? É uma disciplina mais recente, então eu acho que, de fato, a gente tem amadurecido, mas eu acho que ainda tem muito para amadurecer. E eu acho que desculpa, eu até vou complementar, né? Eu acho que até a gente, no nosso dia a dia como cidadão, esse amadurecimento tem acontecido, mas a gente ainda tem muito para amadurecer, né? Então, é um processo. E acho que a partir do momento que a gente tiver uma sociedade amadurecida em relação às questões ambientais, a gente passa a ter uma mudança, né? Talvez até de paradigma aí desses órgãos, da atuação do poder público para a proteção ambiental. Tá em bem sintonia o que eu ia perguntar. Enquanto indivíduo, enquanto cidadão, existe alguma coisa que eu possa fazer, o que nós possamos fazer juntos? Todo mundo pode fazer, né? Eu acho que todo mundo acaba sendo um fiscal, e que a gente não coloca isso na prática, né? Mas se a gente começar a ser fiscal de nós mesmos, né? Da gente ponderar algumas coisas do nosso dia a dia, às vezes desde coisas básicas que a gente sabe, que às vezes a gente faz, mas faz mais ou menos, né? Então, vamos supor, lavar a mão, né? Mas deixa eu fechar a torneira, né? Molha um pouquinho, fecha a torneira, passo o sabonete, daí eu vou enxaguar. O enxaguar a fruta, né? Até esse final de semana, na semana passada eu fiz um texto justamente sobre economia de água, né? Isso acho que ficou na minha cabeça nesse final de semana.
e eu fui lavar morango aqui em casa. Normalmente, quando a gente lava fruta, assim, você deixa mais na torneira corrente, né? E uma das coisas que eu tinha colocado é justamente isso, que às vezes a gente não precisa deixar na torneira corrente, é só você colocar um recipiente de água, lavar ali, e enxaguar e trocar essa água, e você tem uma economia. E daí eu falei, bom, né, deixa eu colocar em prática o que eu escrevi, né? Não vou deixar, às vezes, para facilitar o nosso dia a dia, a gente prefere deixar torneira corrente. E acho que são práticas que, né, os nossos pais faziam, os nossos avós faziam, numa situação que o meio ambiente era um pouco diferente. Então, eu acho que desde a questão da economia de água, né, economia de energia elétrica, faz bem não só para o bolso, mas para o meio ambiente. Então, às vezes até o desligar aquele stand-by, que quer queira não, é pequeno, mas tem um certo consumo, né? Separação de resíduos, tentar, assim, quando você vai fazer algum trajeto de carro, né? Então, tentar otimizar, tentar fazer uma listinha do que você precisa fazer, ver o que é perto, o que não é. Então, assim, são questões do dia a dia que são pequenas, mas se todo mundo tiver a consciência, com certeza, no todo, a gente gera uma melhora, uma economia de recursos naturais para o meio ambiente, né? E acho que daí tem outras questões também. Sempre quando você vê uma situação errada, é você denunciar, né? Às vezes a gente acaba se omitindo muito. Até de novo, né? Esse final de semana aqui em Campinas, e acho que tem várias outras cidades, soltar fogos de artifício é proibido, né? E esse final de semana eu escutei fogos de artifício. E daí eu até pensei, né? Era bem tarde, falei assim, eu vou pegar o telefone e vou fazer uma denúncia. Daí eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu vou ligar, né, para a polícia. Eles, né, vão dar risada da minha cara, porque tem tantas outras coisas mais importantes, né, do que soltar fogos de artifício. Daí eu falei assim, bom, quer saber? Vai, não vou. Mas conscientemente eu deveria ter pego o telefone e ter ligado, porque achei que se cada um faz sua parte, a gente tem de fato uma melhora. E a questão dos fogos de artifício é por conta dos animais. O sofrimento, o estresse que acaba gerando nos animais. Né? Então, são pequenas ações no dia a dia que a gente pode tomar. Né? Então, e uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante, que o brasileiro ainda faz de uma maneira ainda muito incipiente, é você escolher os produtos que você usa pelo que as empresas, não só pelo produto em si, mas pela consciência que as empresas que o produzem têm. Né? Então, você fazer uma escolha consciente, de fato. Eu vou comprar esse produto porque eu gosto, mas também porque a empresa tem práticas, né, de ESG, tem práticas aí de meio ambiente. Então, acho que quando o consumidor passar a fazer as escolhas com base no que a empresa representa, né, e não só no preço, ou não só em determinada marca, eu acho que daí a gente realmente evoluiu, né? Eu acho que talvez isso que eu falei do dia a dia acaba se tornando muito pequeno, porque já está uma prática ali incorporada no dia a dia de todo mundo, né? Eu acho que é isso, de fato a gente começar a fazer escolhas conscientes em relação à proteção do meio ambiente. Renata, adorei. Você passou por vários pontos, assim, que eu acho que são super importantes. Primeiro, eu acho que o primeiro que ficou, assim, bastante na minha cabeça é o quanto a gente muitas vezes já sabe o que precisa ser feito, mas o quão difícil é virar a chave e mudar os nossos hábitos mesmo, né? Então, por vezes, eu já pratiquei algumas coisas que eu sei que é importante, mas por conta da correria do dia a dia e etc., você acaba perdendo aquilo Perde. Né, o mindset acaba mudando e daí você para de fazer e você fala, quanto que eu parei de fazer? A gente vai pela praticidade, né? Há muito tempo atrás, eu vou te relatar uma coisa que é super interessante. Eu não tenho agora de cabeça todos os dados, mas era uma coisa que eu levava sempre para minha aula, porque eu acho que choca, né? E acho que quando a gente traz assim para essa realidade, a gente começa a repensar em algumas coisas. Era próximo de uma COP que ia acontecer em Buenos Aires, então isso já faz algum tempo, mas eram alguns cientistas brasileiros que fizeram, né, um cálculo, falando assim, olha, quem for para a COP em Buenos Aires, se for de avião, vai gastar, sei lá, 3 horas, vai emitir tanto de CO2, a aeronave vai gastar tanto de combustível por pessoa,
você vai gastar tanto de dinheiro, você vai em 3 horas fazer a viagem, você vai ter uma emissão de X. Se você for de ônibus, né, você vai gastar 40 horas, você vai emitir X e o custo da passagem vai ser, sei lá, acho que era R$ 1.000, compra 300 indo de ônibus. Mas a questão das emissões era assim, 300 e alguma coisa de toneladas indo de avião e de ônibus 30 toneladas. Então era uma coisa assim, era gritante a diferença. Só que a diferença é 3 horas contra 40, né? Então daí eu sempre perguntava no meu assim, quem que está disposto a ir de ônibus, né? Eu mesmo sou uma que eu falava assim, gente do céu, 40 horas dentro de um ônibus, né? Só para emitir uma menor quantidade de toneladas de CO2, sei lá o que, eu vou passar o ano plantando árvore, mas acho que eu não vou de ônibus, né? Vou de avião. Então, assim, o quanto cada um de nós estamos, não sei se preparados ou a gente de fato consegue abrir mão de algumas comodidades que a gente tem, né, de algumas facilidades em detrimento da preservação do meio ambiente. Né? Praticamente, não vou falar que, óbvio, né, tem muita gente que é imbuído né, disso e que de fato faz pensando no meio ambiente, mas assim, eu acho ainda que é uma minoria. Né? Eu que trabalho na área, me desculpe, mas eu iria de avião. Né? Se fosse de repente, vou tirar férias, vou de carro, parando de cidade em cidade, acho que seria super bacana. Mas fazer um bate-volta, eu já fiz viagem de ficar muitas horas dentro de um ônibus, eu sei que, nossa, passou ali de 10, 12 horas, você está se jogando da janela pedindo para o ônibus parar. Então, assim, não é fácil. Não, de forma alguma, não é fácil. E são escolhas que a gente tem que fazer no meio do caminho e compensando, com certeza. Mas esse realmente é um dos muito interessante, assim, o quanto a gente, se a gente não se manter ativa no pensamento, né, no que a gente precisa fazer, porque no fundo a gente sabe o que é certo, entre aspas, né, água corrente, enfim, mas a gente acaba esquecendo mesmo muito no dia a dia, a gente acaba não lembrando. Bacana, você também falou sobre as empresas e o poder que nós, enquanto consumidores, estamos colocando ou não na pauta ambiental, né? Com a nossa compra. Então, a gente comprando de uma empresa que mostra responsabilidade ambiental versus não, eu acho que também é uma pauta, assim, no direito ambiental. Existem responsabilidades que eu acredito que sejam obrigatórias e existem muitas que são também opcionais ainda, né, para as empresas, eu digo, com relação a lixo e etc. Parte do seu papel enquanto profissional do direito ambiental é representar empresas, é guiá-las num caminho responsável. Como que funciona? Como que funciona a sua carteira de clientes? Tá, ela é bem variada, tá, minha carteira de clientes. Eu comecei trabalhando na consultoria ambiental, então eu acho que, né, dentro do direito a gente sempre tem duas vertentes, a área de consultoria e a área contenciosa. A contenciosa são os processos, né? Então, assim, já aconteceu, não tem mais o que fazer, então eu vou defender essa situação. É óbvio que, assim, tem muitas empresas que estão numa situação se defendendo de processos que, né, realmente sim, ou não deram causa, ou, né, há uma discussão, de repente, se é uma área dela, vamos supor, uma usina, né, em que pegou fogo numa área de fora e acabou atingindo a área dela, então hoje ela responde um processo por queima irregular e tudo mais. Então, assim, isso acontece muito. Né? Às vezes alguém aluga uma área, essa área está contaminada e querem colocar a responsabilidade da contaminação dela. Não, espera lá, a contaminação não é minha, vamos investigar. Então, assim, tem N situações, e tem empresas que, de fato, às vezes deram causa, a maioria, né, que até onde eu atuo, deram causas, muitas vezes, por desconhecimento, né, eu, graças a Deus, acho que eu nunca peguei uma situação de que a empresa deliberadamente quis fazer ou tomar aquela ação que causou um prejuízo para o meio ambiente. Então, realmente, isso
né? Graças a Deus eu nunca atuei dessa forma. Mas na consultoria eu gosto, porque eu acho que você lida com a prevenção, né? Então, assim, é a conscientização, é a prevenção. Porque o que acaba acontecendo muito que a gente percebe, né? Não é que a empresa não tem boas práticas, ela tem boas práticas, né? Ela tem ali os manuais, ela tem uma equipe boa que trabalha com questões ambientais, mas às vezes quem está dentro não vê alguns dos problemas, né? Porque está acostumado. É o que a gente estava conversando sobre as nossas práticas do dia a dia em relação à preservação do meio ambiente. Às vezes está tão ali, eu não estou vendo. Ou então aquilo para mim deixou de ser um problema, né? Eu lido com aquele risco, sei lá, que para mim ele já faz parte ali do meu dia a dia. E de repente, quando alguém de fora chega e faz uma análise, né, faz um raio-x daquela atividade, você consegue pontuar algumas coisas. E eu sempre acredito, a gente sempre pode melhorar, né? A gente sempre pode melhorar como pessoa, a gente sempre pode. Uma empresa, se a gente pode sempre melhorar como pessoa, uma empresa também sempre pode melhorar. Então é a mesma coisa. Então, por que não você fazer essa análise, esse raio-x e incorporar melhorias dentro do seu processo, né? Sugestões, ainda que seja um treinamento, porque às vezes tem muitos conceitos que eles são, óbvio, né? É um conceito, mas interfere do entendimento de cada um, né? Então, muitas vezes é aquilo que eu entendo que deve ser preservação, aquilo que o meu entendimento sobre aquela situação. Então, às vezes, numa conversa, é importante porque, às vezes, a gente nivela o entendimento de todo mundo, né? Não tem mais distorções de entendimento. Porque, às vezes, para não, mas eu achei que eu podia fazer desse jeito. Ah, mas por que você achou? Ah, não sei, porque uma vez me falaram. Mas quem te falou? Não sei. Então, né, você, às vezes, numa simples conversa, num simples treinamento, você, de fato, equaciona muitas questões, muitos problemas, você vê o que a empresa está fazendo, né? Não vou falar de errado, mas o que a empresa pode melhorar. Então, são, né, os trabalhos aí de due diligence, de auditoria de compliance. Então, dentro da auditoria de compliance, às vezes a gente tem várias, né? Eu trabalho muito com empresa química, então, às vezes, compliance de produtos químicos controlados, compliance de produtos para a saúde, né, o compliance da empresa todo, né, mais amplo. Então, depende muito do segmento, depende muito do interesse da empresa, e essa análise, muitas vezes, ela precisa se estender, né, não dá para ficar só na empresa. Então, as empresas já têm um pouco essa cultura, tá? Quem que me fornece o produto? Está regular? Porque se quem me fornece uma determinada matéria-prima tiver com alguma irregularidade, eu posso responder. E a mesma coisa para quem é o destino, né? Então, para o meu fornecedor. Esse meu fornecedor está regular? Porque se não tiver, eu posso responder. Então, as empresas já fazem essa análise. E é aí que eu comentei do consumidor final, né? Falta nós fazermos essa análise. Quem entra dentro da minha casa? Né? Quem entra? Quem que eu vou escolher como marca dos produtos que eu consumo? Então, a auditoria ela serve para isso, né? E é extremamente importante porque acho que dá essa visão para a empresa das melhorias a serem implementadas dentro do processo produtivo. Diminui risco, né? Diminui o risco de autuação. Se, vamos supor, se a empresa ainda é autuada, ela demonstrando todas as boas práticas dela, muitas vezes ela diminui o valor da autuação. Então, só tem benefício, né? Eu nunca vejo malefício. O único problema, talvez, é que, né, tem até uma pesquisa feita pela Fiesp, que ainda investir em meio ambiente para algumas empresas representa custo e não investimento. E eu acho que essa mudança de mindset que a gente precisa ter para as indústrias, né, de que, de fato, o investir em meio ambiente é investimento, ele não é um custo. Ele reverte em benefício, se não é a curto prazo, a médio e longo prazo, a empresa passa a ter benefício, sim, passa a ter redução de custo, né? Então, até ligando com a pauta de economia circular, que a gente tem um vídeo e eu posso até deixar linkado aqui depois,
as empresas vão ter um problema muito grande de matéria-prima, né? Então, se a gente não investe nessa questão de entender como fechar o ciclo sem extrair o tempo inteiro, também acho que uma das principais os principais ganhos a curto prazo que eles têm. Sim, com certeza. E ótimo. E acho que a última dúvida que ficou, que eu lembrei agora, você comentou fazendo a nossa parte, né? Não só com relação aos nossos hábitos, mas também como nossos hábitos de consumo e de produtos que a gente acaba comprando. E você também rapidamente falou em denúncia, né? Então você falou, eu ligo pra polícia, não ligo pra polícia. Seria a polícia o principal canal de denúncia hoje? Por exemplo, se eu vejo alguém jogando entulho numa praça perto da minha casa, é a polícia que eu ligo ou existe algum canal específico? Então, não tem um único canal específico, né? A gente tem alguns canais que dá para serem utilizados, aí depende um pouco do assunto. Normalmente, acho que pelo horário, né, e por ser fogo de artifício, seria a polícia mesmo para estar, né? É que assim, até a polícia chegar, já foi, né? Então seria só o meu relato mesmo, um boletim de ocorrência, alguma coisa assim. Mas assim, jogando entulho, você pode acionar a prefeitura, você pode acionar até a CETESB, né? Que aqui no estado de São Paulo é o órgão ambiental competente. Se o entulho de repente está numa rodovia, você pode até acionar a própria concessionária. Que mais? Se vamos supor, que às vezes é comum, né? Tá vendo despejar alguma coisa em rio, ou né, um cheiro muito forte num rio, denunciar para a CETESB. Questão de poluição atmosférica, também é CETESB. Corte de árvore, tá? Seria prefeitura. Então aí vai depender um pouco aí desses segmentos. Então, normalmente, e assim, a polícia, muitas vezes, assim, queimada, polícia, tá? E tem a polícia militar ambiental, né? Então também tem esse canal de denúncia um pouco mais específico. Ótimo. Seria legal ter um canal único ou um canal. Seria, mas não, né, não tem. E lembrei agora também, né? Existe também o Ministério Público. Então, se é um cidadão que está vendo alguma irregularidade, ele pode denunciar para o Ministério Público instaurar um inquérito civil para apuração dos fatos. Agora, o cidadão também se sentir muito incomodado, ele pode entrar com uma ação, que pode ser uma ação popular, daí ele como cidadão, ou uma associação, por exemplo, entrar com uma ação civil pública contra determinada prática irregular. Então, assim, você viu que, né, existem várias opções aí, de fato, da gente, né, exercer esse nosso direito. Mas eu concordo, se tivesse um telefone, um e-mail específico e eles direcionassem, seria muito mais fácil até para o cidadão, porque às vezes a gente fica meio perdido, né? Quem que eu aciono? O que que eu faço? Infelizmente, Sim, até não. para monitorar, né? Porque hoje cada um vai para um órgão que É, conhece melhor, nem todo mundo conhece todos os órgãos ou os mais apropriados, e daí a gente acaba nem monitorando a quantidade de irregularidades que são de fato levantadas, ou pelo menos não necessariamente apuradas, que a gente entende a quantidade de recurso que precisa para apurar alguma coisa, mas pelo menos, né, levantada e cresceu em tantos por cento a quantidade de fogos sim, irregulares, enfim. Muito obrigada, Renata. Eu consigo pensar em imagina, gente. milhares de outros tópicos para a gente conversar também e falar mais a respeito, mas eu acho que o que é direito ambiental ficou bem claro para gente e obrigada por dividir um pouco do seu conhecimento aqui. Imagina, eu que agradeço e eu estou à disposição de vocês, tá bom? O que precisar aí, a gente volta a Combinado. conversar, tá bom? Brigadão.